Ele já está na casa, né? O Senhor já falou bastante e Ele vai continuar falando. Amados, esse é um texto muito conhecido, né? É um texto conhecido, é um texto principal, é onde tudo se começa, né? As ordenanças, as leis do Senhor, né? O cuidado do Senhor. A gente vê tudo aqui nessa história que se inicia entre Adão e entre Eva. Todos nós sabemos que foi o primeiro homem, a primeira mulher, a qual o Senhor teve o prazer de fazer com as suas próprias mãos e implantar um lugar, um jardim, para que eles pudessem habitar, um lugar onde eles poderiam comer de tudo, onde eles iam, Adão ia dar nome também a tudo. Tinha o cuidado de Deus no particular pessoal, porque a Bíblia vai mencionar que Adão ele tinha a visitação de Deus. Todo atardecer Deus estava lá para visitar a vida de Adão e visitar a vida de Eva. Olha que cuidado que Adão e Eva tinham dentro desse cenário que o Senhor criou para ele. Então é uma mensagem maravilhosa, amados. Esse aqui onde tudo se começa. E aqui eu quero desde já explicar para os irmãos que o que me chama a atenção, e o Senhor vem falando comigo, mesmo antes de pensar nessa mensagem a respeito de restrições. Aleluia. Todo ser humano ele precisa de uma restrição. Porque crente que não tem restrição, ele passa do limite. E uma coisa que Deus ele coloca na vida do cristão é limite. Ele pode te dar liberdade para qualquer coisa, mas pode ter certeza, ele vai te dar um limite. Porque Deus ele sabe agir em todas as áreas da nossa vida. Ele sabe, mas você não sabe. Você precisa de um limite. E o que eu vejo aqui, amado, o que o Senhor me falou comigo a respeito disso. É por isso que tem muita gente que entra em situação e não consegue sair mais. Porque Deus deu um limite para ele. Deus deu um limite para ela. E eu te pergunto, que limite é esse? O limite que Deus dá para mim e para você é os mandamentos que Ele nos dá. É as ordenanças que Ele nos dá desde o princípio, amado. O crente que anda com Deus, ele precisa entender que ele precisa de princípio. Ele precisa de base. Ele precisa de um firmamento. E Deus deu essa base, esse firmamento, para Adão lá dentro do jardim. O lugar que foi preparado pelo próprio Deus, para Adão e Eva habitar em paz. Tinha a visitação do Deus do céu e do Deus da terra, em tudo acontecer. Mas o que me chama a atenção é que tinha uma árvore lá. E essa árvore, o Senhor disse para eles não comer desse fruto, porque se eles comessem, o que ia acontecer, igreja? O que ia acontecer se eles comessem o fruto? Ia haver morte. Então o que o Senhor tenta impedir na minha vida, na tua vida, é que a morte chegue. Então o que o Senhor falou foi: vai haver morte. Se vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Então quando Deus ele coloca limite, é um meio de proteger a gente. Aleluia. É um meio de cuidar da gente. Só que a gente tem mais facilidade de ouvir a voz da serpente do que ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo que vai haver morte, amado. É Deus que está dizendo. Pode o profeta dizer que não, pode o pastor dizer que não, mas Deus já disse: vai haver morte. Então, o que Deus está falando dizer para mim e para você? Continua no limite. Continua a entender o que Deus já criou uma base para vocês. E o que acontece aqui? Eva vai criar uma simpatia com a serpente. Porque ninguém fala com serpente de qualquer jeito. Ninguém faz uma amizade de qualquer jeito. Primeiramente, antes de você fazer qualquer amizade, primeira coisa você vai observar. Então, se ela está confessando, se ela está compartilhando algo secreto que Deus deu para ela, o seu esposo ela não devia contar. Se ela conta para a serpente, é porque ela já estava de amizade com a serpente. Porque o diabo, ele chega devagar. O diabo nunca vai se revelar de cara. A serpente chegou com quem quer nada.
E já tinha Deus, que toda tardezinha estava lá para conversar, para explicar. Porque Deus amado, Ele é o Deus Pai, e Ele tem prazer de explicar o inexplicável para quem pergunta. Deus tem prazer de compartilhar com o pó, porque nós somos pó, a toda a sua revelação. Mas isso é para quem quer. Mas tem gente que tem mais facilidade de abrir a vida, como já foi falado aqui, tem mais facilidade de contar a sua história para qualquer um que nem conhece, nem sabe a intenção. Porque tem gente que bate no teu ombro e diz que é teu amigo. A verdade é que ele está torcendo contra a tua vitória. Ele está torcendo contra o teu progresso. Porque nem todo mundo que está do teu lado quer ver teu bem. Mas uma coisa eu sei, ao Deus do céu, Ele já tem para a minha vida e para a tua vida o melhor. Ele já tem preparado. Você só precisa entender que há uma restrição e você não pode passar. Eita glória! E dentro desse texto o Senhor me deu esse texto por quê? Porque o Senhor me fez refletir dentro do mercado. Eu estava esperando a minha vez e eu vi um cenário e eu falei, essa pessoa está presa dentro dessa situação porque não respeitou a restrição, não entendeu que a lei de Deus é para ser cumprida, os mandamentos de Deus. E quando a gente pega e faz o que Deus não manda, a gente cai no laço de uma sabineira. E depois para sair, meu irmão, só Deus vindo em terrível, porque senão não sai. Por quê? Porque eu entendo que restrição é certa. Quem sai tem que entender que lá fora não tem como Deus cuidar. Você está quebrando o mandamento. Você está indo contra os princípios. Tem gente que é assim, Deus fala não vai, mas depois que está tudo errado, aí ele volta aquilo que Deus resolve. Joga na conta de Deus, fala, Deus, eu estava com uma situação assim ontem lá em casa, estava querendo compartilhar a vida dela que deu errado, eu cheio de ocupação, eu cheio de coisa para fazer, e ela, você não quer me ouvir. Eu falei, mas eu até quero, mas eu não posso, estou ocupada. Mas por quê? Porque ela entrou sem perguntar para Deus no relacionamento. Aí quando dá tudo errado, aí quer jogar nas costas do pastor, do profeta, quer botar a mensagem do pastor para lá. Por quê? Porque não procurou o verdadeiro pastor que é Deus. Perguntou para Deus, Deus, é da tua vontade esse casamento? É da tua vontade essa aliança? É da tua vontade essa amizade? É serpente? É escorpião? Ou é ovelha que está do meu lado? Porque tem gente que vem com cara de ovelha, mas é louco disfarçado. É só para te tirar da roupa. É só para te tirar do caminho. E foi isso que a serpente fez com ela aqui. Começou a compartilhar, começou a conversar, e ela deu todas as diretrizes para a serpente, dizendo, ó, ele disse que só aquela água que eu não posso comer, que eu não posso tocar, e foi dando contando a sua história toda. Era tudo que o diabo queria. O diabo queria saber, para ele vir com uma resposta, para ele vir com um engano, para ele vir com uma mentira, porque Deus já tinha dito, se comer vai morrer. Vai morrer. A morte que Deus estava falando, amado, a morte que Deus estava falando para Adão naquele momento era mais do que a morte física, era pior do que a morte
André tem que ser a palavra de Deus. A palavra de Deus era: não coma. Mas a serpente disse: coma. Porque um dia que você comer, você vai ser como Deus. E o que mais está acontecendo nos nossos dias? As pessoas querem se parecer com Deus desobedecendo a Deus. As pessoas querem ter o poder de Deus, mas desobedecendo a ordenança de Deus. Olha aí! Meu Deus do céu! Como é que você vai se parecer com Deus fazendo a vontade do diabo? E como que é que você vai fazer o que Deus está te mandando se você está ouvindo a voz do diabo e dando crédito? Porque o que o diabo queria é fazer não ela parecer com Deus, mas parecer com quem? Com ele. Essa é a intenção do diabo. Porque Jesus e Deus já disse: da do Pai, do Filho e do Espírito Santo, façamos o que? O homem, a nossa imagem e o que? E a nossa semelhança. Ele já tinha a imagem do Senhor. Aleluia. Ele já tinha a semelhança do Senhor. O que o diabo queria conturbar era a essência deles, a essência da pureza, a essência do amor, a essência da obediência. Porque quem é o desobediente ali era ele. Ele era desobediente. E ele queria implantar neles o que é? A desobediência. O diabo queria que Eva conhecesse o bem e o mal? Não. O diabo queria que Eva conhecesse o mal. Porque se todo mundo parar para prestar atenção, Eva e Adão já estavam no bem mesmo. Estava dentro do cenário que Deus criou para eles. Aleluia. Já preparado com todo tipo de fruta. Fruta essas que nem a gente viu ainda. Estava tudo lá, estava na árvore da vida. Olha como é que o diabo te leva. Ele te leva para a água amarga. Mas estava lá a água da vida. A água da vida. Mas Satanás leva para onde? Para onde há conhecimento. Porque bem não o mal. Porque era isso que Adão e Eva precisavam saber do mal. Porque o bem já sabiam. E o que acontece quando eles comem? Eu vou direcionar logo para a sala direto. Olha o que acontece. Eles comem e eles percebem então o quê? Porque acabou a pureza. Quando acaba a pureza, amado, acaba a graça. Aleluia. Quando acaba a pureza, começa a abrir os olhos da carne. Já não é mais um olhar espiritual. Já não é mais um louvor espiritual. Já não é mais a mensagem espiritual. O que começa a entrar é o quê? É a carne, é a nudez, é o pecado. Porque a nudez simboliza o pecado. O pecado entrou na deles. E Deus, como é lindo, maravilhoso, mesmo na queda deles, Deus amava. Deus não podia ser como um ser humano como a gente. Ah, pecou, dane-se, deixa pra lá. Ah, pecou, falou, eu falei, fez. Ah, agora deixa de falar. Eu expliquei, eu falei, eu revelei, Deus mandou, eu falei. E ele não mereceu, deixa pra lá. Não, Deus não. O amor de Deus, a graça de Deus, ela está lá no início. E a graça de Deus vai até o final. Aleluia. Eles caíram, mas Deus foi lá. Eles erraram, desobedeceram, deram ouvido pro diabo, mas Deus foi lá. Aleluia. Ele foi lá para poder ajudar eles, porque Deus sabia. Deus sabia que Adão e Eva já tinham caído. Deus sabia que ele já tinha dado ouvido do diabo, mas Deus foi lá para conversar e ajustar. Aleluia. Porque quando as coisas saem fora do contexto, Deus vai lá e ajusta. Deus nunca vai deixar o negócio frouxo. Deus sempre vai dar oportunidade de regeneração. O homem tem que entender isso. Deus, a ele sempre vai dar oportunidade de regeneração.
toda pessoa que se ocupa com a bênção, uma hora a bênção ela vira certa maldição. Foi o que aconteceu. Ele pensou que ele podia ficar ali daquele modo todinho. Foi Deus que me deu Eva. O que Eva falar está falado. O que Eva fazer está feito. Foi Deus que me deu Eva. Só que Deus está, mas ele continua mantendo o quê? A restrição. Glória a Deus. Uma restrição. Você pode casar, mas continua na restrição. Você pode começar a trabalhar, você pode prosperar, mas continua na restrição. Porque Deus nunca vai mudar o que Ele já falou para você antes. Jesus. Se Ele falou lá atrás, a palavra dele vai continuar de pé. Se Ele disse não olha para trás, não importa se você está voando na bola, não olha para trás. Porque Ele sabe que Ele falou com você, é para você manter. Então isso para a igreja. Guarda. Você está buscando, você está guardando a palavra, você está fazendo tudo direitinho, mas guarda o que tem. Ele está dizendo, você está pagando preço, você está jejuando, você está buscando um monte, mas guarda o que tem. Há uma ordenança, tá, gente? Pode estar tudo favorecendo ou tudo desfavorável, entenda. Há uma restrição, há um mandamento, há uma lei, há um juízo. Glória a Deus. E foi o que aconteceu, que ele botou culpa no presente que Deus deu para ele. Deus viu ele solitário, deu um presente para ele, e ele dá mais ouvido a voz do presente do que de Deus. Como é que ele vai lá e come? Eu entendo, amado, que sendo uma só carne, né? É uma só carne, mas eu não preciso ser uma só carne com meu marido para pecar. Eu sou uma só carne com meu esposo, mas não preciso ser uma só carne com ele para estar na mão dos outros, para fofocar, para fazer mal para alguém. Não é porque o nosso cônjuge faz alguma coisa errada que eu tenho que estar junto com ele, porque eu sou uma só carne. Aleluia. Você é uma só carne na aliança do casamento. Glória a Deus. Você tem que ser fiel ao casamento, não trair, não pecar, não cobiçar. Você tem que ser fiel ao casamento, mas Deus tem que manter ele no centro do teu casamento. Aleluia. No centro do teu trabalho, no centro da tua amizade. Deus deve continuar. Exemplo disso, José mudou o cenário todo de vida dele. Saiu do conforto do pai, foi ser escravo lá em Faraó. Mas ele continuou o quê? Fiel a Deus. Não tinha mais o pai, não tinha mais os irmãos, mas ele tinha Deus. Quando Deus está com a gente, pode mudar tudo, lugar, pessoas, amizade, mas Deus tem que continuar. Que vai tudo, meu irmão. Que vai embora tudo. Até que aconteceu com o Jó, foi uma devastação. Só ficou a mulher, porque ela era prova, ela era testemunha da fidelidade de Jó. Só ficou ela, mas mesmo que fosse todo mundo, Deus ia continuar na vida de Jó. Porque é isso que tem que continuar na nossa vida, Deus. E aqui, amada, a Bíblia vai me ensinar que ela compartilha. Depois do que acontece, Deus chega. Deus dá uma sentença, né, para Adão, para Eva, para a serpente. Porque tudo que Deus ele fala antes é porque ele não quer entrar com juízo. Mas quando você desobedece, o juízo de Deus é implantado. Só que o juízo de Deus, amado, é debaixo de amor. Até o juízo de Deus é debaixo de amor. Sabe por que Deus pega eles, veste, né, coloca a roupa deles e manda eles sair? Porque Deus queria cuidar deles. Deus não queria que Adão e Eva virassem outro demônio, que seria eternamente como Satanás, o conhecimento do mal. Ele tira Adão e Eva para eles não comerem da árvore da vida. Porque se Adão e Eva comem da árvore da vida no pecado, eles seriam eternamente pecadores. Só que Deus já tinha o que? Uma fonte de graça para alcançar eles, mesmo depois da queda. Deus leva eles para fora, e agora já não é mais pessoalmente que Deus fala. Deus começa a falar com eles através do que? Do ouvido. Eles não tinham mais a presença de Deus no seu dia a dia. Ele não tinha mais a presença de Deus no olhar do dia, mas ele tinha a voz do Senhor. Eles precisavam clamar, orar, falar com Deus para poder ouvir a voz de Deus. E é isso que nós temos hoje para a minha vida e para a sua vida. Eu vou até finalizar aqui, não vou mais seguir adiante para orar. Mas amado, entenda uma coisa: Deus sempre tem uma oportunidade para você. Aleluia. Porque o que Deus fez, amado, é dar seu único filho para a gente poder ser regenerado, para a gente voltar ao convívio de Deus. Porque é uma
entrar, mas eu sinto que eu não consigo sair e entra. Muitas pessoas entram no caminho das drogas, outra pessoa entrou no bebelismo, sexualismo, não, nada demais, nada a ver, tá preso até hoje não. Quer sair do homossexualismo, mas o seu corpo não corresponde. O desejo não deixa, porque entrou no lugar que não era para entrar, tocou no que não era para tocar, comeu no que não era para comer. É assim, amado, é uma restrição. Não entra. Se Deus te mandou, vai dar morte. Vai ser morte eterna, vai ser morte eterna. Porque a física ela passa, mas a eterna não passa. Então não perca essa oportunidade de voltar a guardar com Deus. Não perca. Clame ao Senhor, que esse mundo se apresenta. Ele entra no teu cenário e muda. Mas basta você entender que há princípio. Tá, amado? Porque você pode estar numa igreja maravilhosa, como aqui, cheia da presença de Deus. Mas se você não entender dentro de você que você precisa obedecer, que você precisa crer, que você precisa ter uma convivência particular com Deus, vai adiantar nada. Pastor pode botar aqui, ó, querubim, serafim, botar anjos, botar tudo aqui. Não vai mudar dentro de você. Você não tem temor de Deus e obedecer a Deus. Então tema a Deus, amém, amados? Eu desde já entregar aqui uma oportunidade de pedir da gente já que orar. Foi uma grande corrida, né? Eu creio que vai chegar a bonança na minha vida, a bonança de poder deitar, descansar. Quando o pastor falou de dormir aqui, eu falei, ai meu Deus, eu quero fazer isso, quero dormir. Então, vai estar na corrida aí, desde quando eu estive por aqui, de correria, faz casa, monta casa, se muda, vende a casa, se muda, compra outra casa. E a gente está nesse corre-corre, já tem 2 anos. E a gente não consegue dormir direito. Mas enfim, eu dou glória a Deus que lá em Arraial onde a gente morava, era uma calmaria até demais, era um tédio. Mas aqui nós estamos trabalhando, glória a Deus, amém, amados? E assim eu peço, irmão, que os seus irmãos oram por mim, para o Senhor continuar me levantando, me posicionando no que o Senhor quer. Porque a gente não se acha capaz e nós não somos capazes se o Senhor não nos capacitar. Amém? É só agradecer a oportunidade para nós. Glória a Jesus. Falar sobre isso.